Saudações a todos! Estamos começando mais uma entrevista da quarta semana da Água Hidrogeron. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa incrível, Maurício Coelho. Ele é médico veterinário e sócio proprietário da Fazenda Santa Luzia e sócio também do Grupo Cabo Verde. A Fazenda Santa Luzia é um empreendimento muito incrível aqui do Brasil, pessoal. A fazenda representa, ao mesmo tempo, uma tradição do campo e a inovação por meio de ações e técnicas sustentáveis e tecnológicas. O Maurício é um cara que adora tecnologia, sempre esteve buscando tecnologia para implantar nos seus negócios. Pessoal, a Fazenda Santa Luzia ela é uma referência em rebanho do Girolanda. É isso mesmo, né? Girolanda, estou falando certinho, né? Girolando, Girolando. Girolando, ok. E uma das maiores produtoras de leite do Brasil, algo entre 30 a 40 mil litros de leite por dia. Já já o Maurício explica isso para a gente. Bom, então vamos deixar o próprio Maurício, né, falar isso para a gente. Quanto que é essa quantidade, quanto que produz, quais são esses desafios, isso tudo que ele vai passar para nós nessa entrevista. Mas é uma Bom, vamos fazer o seguinte. Maurício, seja bem-vindo, tá? Muito obrigado pelo seu convite e que a gente possa fazer uma entrevista aqui muito interessante. Você tem sempre muito conteúdo para passar para a gente. Ok, Orlão, muito obrigado. Obrigado, primeiramente, a toda a equipe da Hidrogeron, que me fez o convite para participar desse evento. A Hidrogeron, que é uma parceira importante hoje dentro do nosso negócio, visando, sobretudo, a qualidade da água e a sustentabilidade do nosso próprio negócio. A nossa empresa é uma empresa familiar. Ela começou com meu pai. Esse ano nós completamos 80 anos de Fazenda Santa Nossa! Luzia. Meu avô que comprou essa fazenda, foi sucedido pelo meu pai nos anos 60. Então tem 62 anos de gestão do meu pai e tem 40 anos de gestão minha. Estou há 40 anos à frente desse negócio. E é uma fazenda bastante tradicional na produção de leite, num sistema, eu diria que quase único, que é um sistema que combina muito pastejo rotacionado com, com alta tecnologia e uma área de reciclagem de nutrientes bastante forte. A gente vai poder falar um pouco disso. Então, uma atenção muito especial a realmente as questões ambientais que dão sustentabilidade ao nosso negócio. Atualmente, a fazenda produz em torno de 42 mil litros de leite. Nós somos Uau! o 10º maior produtor de leite do Brasil, segundo o Milk Point. Já estamos ranqueados nessa posição aí já pelo segundo ano consecutivo. E é uma fazenda que hoje ela ordenha em torno de 2.000 vacas, né? Então, realmente é uma fazenda diferente do ponto de vista de sistema de produção, porque a gente tem um pouco de compost barn, confinamento e pastejo rotacional. Maravilha, maravilha. É 40. só para né, localizado no município de Passos, Minas Gerais. Nós estamos, então, Ah, ao sudoeste de Minas Gerais, e é uma região bastante interessante do ponto de vista de regime de chuvas. Ele tem em torno de 1.300, 1.400 milímetros de chuva, uma região de 750 metros de altitude. Estamos à beira de um grande atrativo turístico, que é o Lago de Furnas. Região muito bonita. realmente, Furnas é muito conhecido. Cidade de Passos também tem uma particularidade, né? Porque toda a água da cidade de Passos também é clorada pelo gerador de cloro da Hidrogeron. É um cliente importante nosso da região do estado. E Então, realmente é muito foram legal. eles os grandes incentivadores da nossa estação de tratamento de água. Foi o SAI de Passos que me colocou nesse caminho e foi muito assertivo essa indicação deles. O Sai de Passos contava com um profissional, que é o Zé Mário, e Zé é um Mário. cara fantástico, né? Um profissional assim incrível e que também ele participou da implantação do gerador, né? No SAI. Então é um cara realmente muito incrível, né, dentro do saneamento. O cara é excepcional. Sem dúvida. Ô, Maurício, bom, você tem todas essas vacas, produz, né, essa quantidade enorme de leite, só para quem está nos assistindo, né, entender um pouco mais. Cara, quem são seus clientes, né? É a rede, você já, vamos dizer assim, beneficia o leite, já vende ele pronto? Não.
Você vende ele para a indústria? Quem são os clientes, né, da Santa Luzia? Normalmente, né? Falando um pouquinho especificamente da Fazenda Santa Luzia, que ela é basicamente uma fazenda de produção de leite, porque o grupo nosso ele é um pouco mais diversificado. Nós trabalhamos na área de suinocultura, na área de bovino de leite e corte, cafeicultura e agricultura de milho e soja. Mas a Santa Luzia é a fazenda dedicada à produção de leite. E quem são os nossos clientes? Nós temos dois negócios dentro da fazenda. Nós produzimos leite, esses 42, 45 milhas de leite, eles são vendidos para a Danone, que é uma empresa que está localizada em Poços de Caldas, estamos a 200 quilômetros mais ou menos de Poços de Caldas, e daqui sai dois bitrem, caminhões por dia de leite, né? E temos o cliente da venda de genética. A fazenda se tornou uma referência na produção de animais de alta qualidade e nós vendemos isso para o mercado. Pra você ter uma ideia, a Santa Luzia ela faz 100% da reprodução dos seus animais por transferência de embrião. Nós já estamos há 12 anos com 100% da nossa reprodução por embrião. Nós fomos das primeiras fazendas a internalizar essa tecnologia e fazer ela em larga escala. E hoje, com isso, nós temos três grandes acontecimentos importantes. Primeiro, que a gente usa com embrião, a gente faz com sêmen sexado. Então, nasce 90% de fêmeas e apenas 10% de machos. Nossa, Segunda grande vantagem, eu pego o topo da pirâmide de qualidade de vacas e multiplico apenas as melhores. Então, de 5 a 10% das melhores vacas são eleitas como doadoras de embrião. E a partir delas é que a gente multiplica todo o rebanho. E o terceiro grande ponto importante é que, como eu faço embrião, eu posso escolher o grau de sangue do animal que eu quero, que é um grande problema que para muitos produtores. Por exemplo, às vezes o produtor não quer ir muito para o lado do holandês, porque às vezes o seu sistema de produção não permite, ele começa com meio sangue, vai para 3/4, e aí ele fica perdido, porque se ele for para cruzamento absorvente, em poucas gerações ele chega muito próximo do animal puro. Com o fato de a gente fazer embrião, independente do grau de sangue da mãe, eu coloco naquela vaca o embrião que eu quero, o grau de sangue que eu quero. Então, a gente consegue ficar entre meio sangue e 3/4 indefinidamente. Isso é uma grande vantagem para o nosso sistema. E, pela quantidade de fêmeas que nasce, nós geramos um excedente muito grande de animais para venda. E aí entra, então, a segunda grande receita da fazenda. A primeira é leite, como eu já disse, representa 70% da receita da propriedade, e 30% vem da venda de animais. Então, hoje a fazenda vende em torno de 1.000 animais por ano para outros produtores para compor seus rebanhos. maravilha. Pô, surge uma curiosidade, Maurício, e com todo esse controle genético, isso reflete também na qualidade dos animais, na produtividade dos animais também, creio eu. É Não isso, tenha né? dúvida. O que acontece? Como eu te disse, a gente multiplica as nossas melhores vacas. Então, o crescimento genético, o avanço genético é muito rápido. E a homogeneidade do plantel também é uma característica muito observada. Ou seja, você pega todas aquelas bezerras que nascem no ano, que são mais de 2.500 bezerras que nascem por ano, elas são filhas, às vezes, de 100 vacas, 150 vacas, e não de 2.000 vacas. Então, eu tenho Entendi, uma entendi. padronização muito mais alta do plantel e um avanço genético maior, mais rápido, que eu só multiplico as boas vacas. Eu não tenho que esperar uma vaca se provar que ela é boa. Eu multiplico as boas, enquanto isso as outras novilhas vão parindo, vão produzindo, e se elas mostrar que é uma boa vaca, ela migra para o grupo das doadoras. Então, a gente trabalha com uma margem de erro muito menor, ou uma Fantástico. assertividade muito mais alta, né?
melhor dizendo. Fantástico. É. E hoje nós temos grandes ferramentas que nos ajudam, que é a genômica, que hoje 100% do nosso plantel das doadoras são genotipadas. Com isso, a gente já consegue ver no grupo das novilhas, no grupo das bezerras, aquelas que são no desvio genômico mais alto, e a gente, então, tem uma atenção especial para esses animais. Né? Às vezes você quer aspirar alguma novilha que ainda não tem produção, mas você aspira porque ela vem de uma vaca muito boa, o genoma dela é alto. Então, assim, a chance de ter um erro ao multiplicar essa novilha é muito pequena. Então, a gente hoje tem essas ferramentas que nos amparam sobremaneira no direcionamento dos nossos trabalhos. Fantástico. Maurício, você falou que produzem 42 a 45 mil litros de leite. E aqui na nossa cidade, eu estou em Arapongas, tá? É aqui que fica a Hidrogeron. E aqui eu tenho um amigo que ele tem um laticínio aqui. E o que ele fala para mim? Que ano após ano, pelo menos na região que estamos, né, vem reduzindo a produção de leite. Aquelas famílias, né, que têm a sua produção de leite e tudo mais. Bom, e você é né, tá entre os 10 maiores do Brasil, então entende bem do que eu vou perguntar. Existe alguma preocupação em, vamos dizer assim, não vou falar um desabastecimento, mas existe essa preocupação dessa diminuição da produção de leite no Brasil? Ele que tem um laticínio, né, para produzir queijos, mussarelas e tudo mais, né? Existe uma preocupação na produção de leite? Ou não é Olha, bem assim? eu diria para você que não. De forma alguma, o Brasil hoje tem tecnologia muito avançada para a produção de leite. Nós somos hoje o quarto maior produtor mundial de leite. Então, assim, nós temos um nível tecnológico extremamente competitivo, extremamente importante para manter o produtor brasileiro num patamar muito competitivo. Então, dentro de uma normalidade, eu diria para você que nós só viemos crescendo a produção de leite. E nós podemos crescer muito mais. E, por paradoxo, nós estamos vivendo um momento muito especial da pecuária leiteira nesse momento. Desde junho de 2023, nós começamos a ter uma perda dos preços pagos ao produtor de uma forma muito significativa, uma decrescente no preço de uma forma muito importante. Você tem uma ideia, nós tivemos uma redução de mais de 30% no preço pago ao produtor. Nós já perdemos R$ 1 em litro de leite com esse decréscimo do preço. E por que está acontecendo isso? Por uma importação desenfreada e desnecessária de leite vindo do Mercosul, principalmente Argentina e Uruguai. Porque nós sabemos da crise financeira que vem afetando a Argentina, historicamente, por muitos anos, o câmbio extremamente desvalorizado. Então, eles estão com um produto muito barato internamente. E esse produto está muito competitivo para ser exportado. E, de certa forma, ele está entrando no mercado brasileiro de uma forma muito desleal. Se você pensar bem, não, o Mercosul foi um acordo comercial para permitir o livre comércio entre os países da América, né? América do Sul. Porém, nós temos que entender que, eventualmente, existem eventos que tiram a normalidade do setor. E esse câmbio desvalorizado da Argentina que está hoje não é natural, não é normal. E aí eles ganharam uma competitividade à custa quase que do sangue dos produtores argentinos. E está nos afetando de uma forma muito importante. Então, inclusive, dia 18 agora tem um manifesto muito grande em Belo Horizonte para mostrar a indignação do produtor. O governo federal está sensível aos problemas que nós estamos vivendo, mas as atitudes que foram tomadas até agora foram insuficientes para reverter o quadro. Então, nós estamos vendo entrar uma importação de leite da ordem de quase 15% da produção nacional, está entrando aqui, no momento em que o mercado está abastecido, no momento em que não teria a menor necessidade de entrar um excedente tão grande de leite. Isso está jogando os nossos preços para baixo, abaixo do custo de produção. Então, eu estou falando tudo isso para responder o que você perguntou. Ninguém produz por muito tempo abaixo do custo de produção. Você tolera alguns meses, mas o nosso capital de giro já foi embora
E tem muito produtor começando a deixar a atividade. Se esse cenário perdurar por muito tempo, eu acredito que nós vamos ter uma perda significativa de produtores saindo da atividade. Então, eu acho que só um fato anômalo à nossa realidade é que pode comprometer a produção de leite futura. Caso contrário, dentro da normalidade, o produtor brasileiro está pronto para abastecer o país, está pronto para gerar excedente para exportação e se manter competitivo como ele sempre foi. Mas, excepcionalmente, o momento que nós estamos vivendo da pecuária leiteira é um momento que requer muita preocupação. Entendi. É, realmente, é muito mais complexo, né? É um negócio conjuntural, mas que está nos afetando sobremaneira. Exatamente. Maurício, como a Hidrogeron, a Fazenda Santa Luzia é um empreendimento familiar, né? E já está indo para a quarta geração da sua família, né? Na sua opinião, quais são as vantagens de uma empresa, né, comandada pela mesma família por gerações? E você acredita que isso se reflete, né, na qualidade da entrega final, dos produtos, ou seja, de tudo que vocês entregam? Se você pensar bem, a essência da grande maioria das empresas são familiares, né? O que acontece é que muitas vezes elas não perduram por muitas gerações. Poucas empresas passam da terceira geração. A É. nossa, especificamente, ela tem 80 anos, começou com meu avô adquiriu a Santa Luzia, meu pai sucedeu nos anos 60, e depois viemos nós, filhos, terceira geração. E nós já temos os nossos filhos, compondo a quarta geração, que hoje nós já temos 3 membros da quarta geração trabalhando nos negócios da família. Então, a gente tem a expectativa de que o nosso trabalho pode ser perdurado por mais gerações, por gerações futuras. E é isso que a gente trabalha para isso. É para colocar também aqueles sucessores, porque herdeiros todos os netos são, hoje são 14 herdeiros, né? Mas sucessores nem todos têm, porque nem todos são, porque precisa ter habilidade, precisa querer estar no mesmo negócio, né? Então, Exatamente. hoje nós temos três membros da quarta geração. Um minutinho. Nós temos 3 membros da quarta geração que estão trabalhando conosco. E nós temos ainda um tempo produtivo para colocá-los dentro das regras e ajudá-los a realmente inserir perfeitamente dentro dos nossos negócios. E aí, te respondendo especificamente o que você me perguntou, eu acho que a empresa familiar ela tem algumas vantagens. Primeiro, é que você, quem toma a decisão e quem manda é uma diferença muito pequena. Às vezes o dono mesmo faz os dois papéis, né? Então, assim, a hierarquia é muito menor. Embora que na nossa estrutura, nós somos 5 irmãos, cada um toca uma atividade, e aí, dentro da atividade que eu toco, por exemplo, que é a Santa Luzia, eu tenho autonomia administrativa, mas eu devo obrigação ao conselho dos irmãos pertinente a Ah, gastos e a resultado. Então, se eu quero fazer um investimento, por exemplo, quero fazer um novo galpão de compost barn, eu tenho que levar para o conselho e o conselho aprovar aquele investimento. Mas perfeito. uma vez aprovado, eu toco a obra, eu administro o negócio com a minha maneira de ser. Então, isso dá para nós uma tranquilidade de você poder usar da sua expertise, das suas habilidades, da sua maneira de ser para tocar o seu negócio, né? Então, isso a empresa familiar tem essa facilidade, com o acordo que nós fizemos, e funciona muito bem. Mas não nos tira a responsabilidade de apresentar resultado e as obrigações que são do grupo, né? Então, eu vejo assim, empresa familiar funciona? Claro que funciona. Uhum. Empresa familiar tem condição de ter vida longa? Claro, tem que preparar as gerações futuras. E se num determinado momento, por algumas questões, ela não tiver mais a continuidade, eu acho que é um papel também do gestor de construir essa sucessão de forma profissionalizada.
O mercado hoje trabalha muito bem isso, né? Gestores profissionais que vêm para suprir a determinada área do seu empreendimento ou até toda a gestão do empreendimento. Então, eu nós estamos assim relativamente tranquilos com relação a isso. Nós já estamos vendo que alguns setores nossos, a expectativa é que a gente vá precisar profissionalizar mais, porque não tem tanta gente para ocupar as diversas demandas que o próprio crescimento do nosso negócio nos impôs. Então, eu vejo que, como empresa familiar, a nossa grande obrigação hoje é realmente colocar esses quarta geração mantendo o nosso jeito de ser. Quer dizer, o grupo tem os seus valores, os seus aprendizados são muito fortes. Nós não podemos pôr isso a perder. Então, a gente já vem fazendo isso, esse passo a passo. E a gente espera que a gente seja bem sucedido nessa etapa. Maravilha. E, Maurício, é legal a gente convidar, né, todos que estão assistindo essa entrevista, porque existe uma websérie, né, da Fazenda Santa Luzia, uma produção muito bem feita, né, mostrando, né, uma parte da história, né, e contando, né, sobre sobre a fazenda, sobre a família. Então, essa websérie é algo bem legal, né, algo bem interessante que foi produzido e está disponível no YouTube, né, Maurício? No YouTube, pode entrar no YouTube do Grupo Cabo Verde, também no YouTube da Berrante Comunicações, que é quem faz a nossa mídia. E essa websérie foi tão interessante que a gente começou a fazê-las acho que há uns 6 anos atrás, 5, 6 anos atrás, e todo ano, nessa época de março, abril, que antecede o nosso leilão, a gente produz uma nova websérie, com temas diferentes, elas são sempre em 3 capítulos. Tem uma websérie, não sei especificamente qual que você está se referindo, mas a de 2022 é uma websérie muito bonita, que a gente colocou a vaca falando do negócio, a vaca na primeira pessoa, tudo falando, então, da bezerrinha, pegamos a jornada inteira da vaca. Então, a bezerra falando de tudo aquilo que ela passa, desde o nascimento, na fase da recria, depois a novilha prenha, até a vaca produtora e até a vaca doadora, né? Então, é muito bonito. Tudo passa na primeira pessoa. E o ano passado já foi uma websérie mais histórica. A gente contou um pouco mais dessa trajetória dos 80 anos. Porque como nós comemoramos ano passado os 80 anos, a gente fez tudo alusivo a essa data que é muito marcante. Então, a gente contou um pouco da história. Qual que era o contexto da fazenda há 80 anos atrás, qual que era o contexto até da própria civilização e da nossa cidade, como é que era a nossa cidade há 80 anos atrás, e fomos mostrando a evolução da nossa região e da própria fazenda, como que a fazenda inseriu nesse contexto da evolução. Foi também muito bacana essa websérie comemorativa. E tem as outras 4, 5 para trás aí também, que são muitas falando do capital humano, né, das pessoas que trabalham com a gente. Teve uma que a gente também abordou um tema muito legal, que eu gosto muito, que são os talentos que a Fazenda revelou, ajudou a revelar, né? Em 40 anos de atividade, que eu vou falar só dos meus 40 anos, passou muita gente aqui, muito estagiário, menino que veio para cá para fazer estágio curricular e virou grandes profissionais, alguns que trabalharam por algum tempo aqui, depois foram seguir sua jornada. Então, nós temos grandes exemplos de profissionais que hoje estão assim no raio da pecuária, que têm uma passagem significativa pela Santa Luzia. E vários deles deram depoimento, e a gente vê que é absolutamente verdadeiro o impacto que a Santa Luzia exerceu na vida profissional dessas pessoas. Então, isso também me agrada muito, porque acho que a gente está cumprindo um papel, né? Porque enquanto a gente está aqui como empresa de produção, a gente está atrás de busca de tecnologia, de inovação. E quem traz isso para nós? São as empresas que são parceiras nossas, são profissionais que vêm aqui prestar um serviço e deixa um ponto de vista, deixa uma ideia, um insight para a gente correr atrás. E estagiário é muito isso. Estagiário
quando ele tem uma base boa, ele tem motivação, ele tem. O jovem é assim, né? Ele é ávido por conhecimentos, pelo novo. E então isso acaba desafiando a gente também a andar nesse caminho, né? Então eu acho que é uma troca muito boa. Então quando a gente valoriza esses talentos, a gente está reconhecendo algo de bom que a Santa Luzia fez, mas também algo de bom que eles também deixaram aqui para a gente como ensinamento. É muito bacana isso. Fantástico, fantástico, Maurício. Olha, a gente levantou que existe todo um cuidado, né, por questões ambientais na fazenda. Reuso de água, da chuva, eh, tratamento de efluente, né, bem-estar dos animais, uso de fertilizante natural, produzido na própria fazenda, né, pelo que foi levantado. Olha só, essas e tantas outras, né, ações realizadas na fazenda. Ela é assim, num sentido de realmente buscar algo econômico, buscar uma redução de custo, ou uma melhor performance financeira, ou do ponto de vista logístico, ou isso é realmente uma preocupação ambiental, né, de cuidar do meio ambiente, de cuidar da natureza. Qual que é a pegada da Santa Luzia, Maurício? Olha, eu vou dividir essa resposta em dois momentos. O primeiro Legal. momento foi quando começou a haver as normas ambientais, elas aparentaram para nós como algo muito punitivo, sabe? Pareceu uma coisa assim muito austera no primeiro momento. Isso nós estamos falando há 25 anos atrás, talvez, né? E aí, mas à medida que a gente começou a aprofundar um pouco mais nisso, a gente viu que tinha muita lógica. E aí nós saímos da fase de contestação para a fase de aplicação da regra. E aí foi a grande virada de chave. Porque aí nós começamos a entender que aquilo que estava sendo exigido tinha uma lógica muito grande por trás. Não era algo vazio, era algo que a técnica já era comprovada. Então, você tem uma ideia, a gente começou a recompor mata ciliar, a gente começou a cuidar dos dejetos, e aí instalamos, vamos falar já trazendo, não estou nem falando em temporal, não, falando o que a gente fez, né? Começamos a instalar equipamentos separadores de solo dos dejetos. Então, todos os dejetos gerados hoje, eles passam por separadores de solo sólidos, tira a parte fibrosa, a parte líquida vai para os biodigestores. Então, o biodigestor foi uma grande tecnologia que veio para o nosso negócio. A nossa fazenda foi das primeiras fazendas que construiu biodigestores. Isso aí, na época, foi um programa de governo. A G7, que é uma empresa, se não me engano, uma empresa alemã, veio para o Brasil para fazer biodigestores. E nós fomos das primeiras turmas que fez biodigestores. E aí a gente percebeu que dava para ir mais, que com aquele gás dava para gerar energia elétrica. Então nós construímos biodigestores, geradores a biogás, que hoje produzem energia elétrica. E aí, depois de tudo isso, você tem um dejeto líquido, estabilizado, orgânico, com todos os nutrientes muito bem, facilmente absorvíveis pela planta. E hoje a gente usa esse dejeto líquido na fertigação das pastagens, né? Então, foi um caminho que a gente percorreu que foi um ciclo muito virtuoso. A gente cuidou do meio ambiente, nós geramos receita com a produção de energia elétrica e nós ganhamos um fertilizante muito, muito bom, né? E hoje a fazenda não usa adubo químico mais há muitos anos. Nós temos 100% da nossa produção adubada por adubos líquidos orgânicos. Nós começamos a pegar a parte sólida e fazer compostagem, que é uma outra grande ferramenta. Então, a compostagem ela disponibiliza mais nutrientes, ela estabiliza aquela matéria orgânica para você não ter tanta lixiviação, e você complementa ela. Você pode adicionar
outros fertilizantes junto, né? Você pode adicionar um potássio, você pode adicionar um fósforo, se for necessário, e aí faz um composto muito rico. Esse composto, hoje, nós nem damos o luxo mais de usar nas pastagens. Ele ficou tão nobre que hoje ele vai para a parte agrícola, ele vai para a produção de café, ele vai para a produção de milho, e não mais nas pastagens, porque as pastagens já têm um volume significativo de dejeto líquido, sabe? Então, isso foi muito legal. E aí, nesse caminho, aconteceu o que eu digo que é a agricultura 4.0, que foi começar a conhecer o uso de biológicos na agricultura. Olha para você ver o tanto que é interessante. Você pega todo o dejeto gerado pelos animais, tanto da bovinocultura quanto da suinocultura, e trata aqueles nutrientes e volta ele para o próprio solo. Então, a reciclagem de nutrientes é muito grande. Então, você não tem quase perda, né? Isso aumentou a taxa de lotação, aumentou a eficiência da fazenda e reduziu o custo. Eu não preciso comprar adubo. Só para você ter uma ideia, essa conta de quanto a gente deixa de comprar de adubo na fazenda é da ordem de 3 a 3 milhões e meio por ano. É muito dinheiro, né? Hum. Mas aí veio a próxima geração da tecnologia que eu quero falar, que são os biológicos, que é a multiplicação de fungos e bactérias que são naturais, originalmente naturais do solo, das plantas, que fazia o equilíbrio do ecossistema, que ao longo do tempo foi se perdendo pelo uso excessivo de gradagem, pelo uso excessivo de fungicidas, de herbicidas. Aquela microflora foi sendo alterada ao longo do tempo, né? Então, o conceito dos biológicos foi fazer uma marcha ré e trazer de volta esses organismos naturais para o ambiente. Então, hoje nós temos uma biofábrica que multiplica 20, 25 cepas de fungos e bactérias, que são organismos vivos que fazem controle de pragas. Por exemplo, se eu tenho uma cigarrinha nas pastagens, eu uso uma combinação de metarrísio, tricodermas, bovéria, e, naturalmente, esses fungos eles vão atacar a cigarrinha de forma natural e controlar ela biologicamente. Então, não tem uso de químico. Por exemplo, o que o biológico fez na cultura da cana? Praticamente, ele acabou com a cigarrinha da cana, usando fungo metarrísio. Quem fez isso? Foi a pesquisa que, 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 que detectou esse inimigo natural da cigarrinha. Mas o que tinha no solo era insuficiente para combater. Aí, quando você multiplica ele no laboratório e volta ele para as pastagens, você restabelece o equilíbrio. E aí, isso veio sendo tão estudado, tão desenvolvido, que hoje nós fazemos as culturas de soja praticamente com uso insignificante de fungicidas. A gente cuida da ferrugem, de todas as pragas, do mofo branco, de todas as doenças da cultura da soja, do milho, boa parte do café, só com uso biológicos. A gente chega ao ponto de pega uma mata nativa que tem aqui hoje, algum remanescente de mata nativa. Você faz as armadilhas, leva para lá, deixa por uma semana no mato, recoberto de folhas, e aí depois você vem com aquilo que foi colonizado e multiplica na biofábrica e volta aquilo no solo. Então, você vai, com o tempo, restabelecendo a microflora natural. E aí, quando você olha uma pastagem da Santa Luzia, você percebe o vigor que elas têm. E você abre ela lá, está cheio de fungo, tem cogumelo, tem um mundo de micro-organismos que colonizam, por exemplo, a própria fezes, aquele bolo fecal, você vai lá e está recoberto, às vezes, do mofo branco, sabe? São tudo, a gente às vezes nem sabe o que é, mas são hospedeiros naturais do ambiente que estão ali, que certamente trazem benefício para o sistema, né? E aí a coisa andou tanto que hoje você trata, por exemplo, pó de rocha, coloca ele misturado nas compostagens,
ao fazer a compostagem, você usa o pó de rocha, mais um inóculo de vários micro-organismos, e aqueles micro-organismos, ele disponibiliza aquele fósforo que está no pó e torna ele orgânico. E aí passa a ser aquilo que não era absorvível pela planta, passa a ser absorvível. E isso é com o tempo, sabe? Então você pega, por exemplo, nós temos aqui os compost barn, que são estruturas de confinamento, né? O compost barn, para quem não sabe, é um composto, é um galpão de confinamento de vaca, e ele tem uma cama de mais ou menos uns 50 centímetros de maravalha. E aquilo ali vai ficar por um ano, até um pouco mais de tempo, misturando os dejetos da vaca, urina e tudo. E a gente tem um processo de mexer, de revolver, de secar aquele material. E aí ela fica um composto orgânico muito rico. Se eu quiser melhorar aquele composto, eu pego, por exemplo, calcário, pó de rocha, como eu já disse, ou algum outro produto que às vezes você tem na sua região, coloca ali e ele vai ficar lá 2, 3 meses sendo revolvidos. Tudo aquilo com os micro-organismos que estão saindo das fezes do animal, faz um composto orgânico natural extremamente rico. Então, você pega um adubo orgânico e melhora a qualidade dele quimicamente. E ele passa a ser, então, um adubo muito mais completo. Isso tudo são tecnologias que vieram trazendo para nós, né? Eu digo muito que assim, o Brasil tem um estoque de tecnologia muito grande. Às vezes a gente que não sabe usá-la, mas pode ter certeza que desde a fundação da Embrapa, as universidades têm feito pesquisas extraordinárias que têm tropicalizado essas pesquisas já muito assertivas para a nossa região, né, tropical, e o Brasil hoje é líder na produção de alimentos, não é por acaso. É legal, né, isso que você trouxe, porque às vezes existe uma visão do empresário, do empreendedor, que essas obrigações, que essas cobranças ambientais, isso é muito ruim, é muito chato, é muito difícil, é muito caro, né? Mas você trouxe algo interessante, porque houve, claro, houve no primeiro momento, né, Investimento. uma informação assim, um ponto de vista negativo, mas depois houve essa conscientização e a partir daí houveram muitos avanços, né, que são todos esses que você falou e com certeza deve ter muito mais, né? Com Então é certeza. interessante para quem está assistindo, de repente se ligar nessa conscientização, né? Eu vejo assim que hoje nós temos o Código Florestal mais completo do planeta, né? Mais protecionista do planeta, tanto é que nós temos, dependendo de cada região, mas aqui na nossa região nós temos a obrigação de preservar 20% do território, na região amazônica 50%, tem região que é até 80% de preservação, ou seja, ela é muito protecionista, né? E aí nós temos que pegar o restante que nos sobra, que nos cabe, e aumentar a produtividade em cima dele, Sim. né? Então, por exemplo, vamos falar na água, que é o forte do hidrogeron, né? Quando você protege mata ciliar, quando você cuida das nascentes, quando você faz represas secas para conter a água, você assusta com a quantidade de água que aumenta na sua propriedade. Hoje nós temos na Santa Luzia várias represas feitas todas legalmente, são depósitos grandes de água, em cursos naturais de volume extremamente pequeno, originalmente, eram pequenos. E aí, quando a gente fez todas essas técnicas de preservação, aumentou o volume de água, hoje a fazenda é quase toda irrigada, os níveis dos reservatórios não baixam, a fazenda está abastecida de água. Os vizinhos que estão abaixo da gente continuam tendo o mesmo volume de água que sempre tiveram. E a fazenda triplicou ou mais o seu potencial produtivo, né? Então, o uso da água, eu diria para você que ele nos deu quase outra fazenda, só com o aumento de produtividade que a gente passou a ter usando adequadamente essa água nas irrigações. Então, hoje a gente consegue, de várias construções,
coletar água de chuva e essa água entra no circuito do tratamento, né? E a água dos cursos naturais são estocadas em reservatórios e segue o seu leito normal aí para baixo, deixando para nós a possibilidade de uso sem gastar um recurso natural de solo. Eu não preciso Ótimo, perfurar água e buscar água no subsolo para ótimo. irrigação. Eu tenho essa água vindo e reabastecida anualmente pelas chuvas. Então, isso é muito importante a gente pensar, né? Com Vamos certeza. lá. Você tem uma chuva de 60, 80 milímetros. A hora que você avalia aquilo numa vertente, é água demais. E ela vai para onde? Ela passa pela sua fazenda e vai água abaixo, vai para o rio, vai para seguir todo o seu curso e vai para o mar. E Vai quem pro- beneficiou dela? Só aquela parcela que foi infiltrada. Quando você armazena, ela passa a ser uma garantia de uso muito maior por muito mais tempo. Então, aquele volume que foi produzido naquele momento por uma chuva, você estoca ele, né? E, e você não tirou nada da natureza, nada. Pelo Maravilha, contrário, você está fazendo um maravilha. bem, né? Então, isso eu Verdade. acho que muda um pouco a maneira de pensar nesse recurso tão importante que é a água. Bom, e a gente entrando nesse tema, Maurício, né, e inclusive, né, entrando nesse assunto que é o tema da ONU, né, que é as questões das mudanças climáticas. Isso tem tudo a ver com o que você estava falando, né? A quantidade de chuvas, a intensidade dessas chuvas. Bom, aqui no Paraná, pelo menos, né, nós temos tido frentes de calor assim muito fortes, muito diferentes. Aí em Minas tem acontecido também na sua região essas fortes frentes de calor? A gente percebe assim, as chuvas não diminuíram, elas estão um volume, a hora que você vai contabilizar o volume anual, ele está muito parecido, mas elas estão mais concentradas. Então você Uhum. tem chuvas com volumes muito grandes, né? E isso também está em função de dias também muito quentes. Nós temos tido alguns períodos aí, como essa semana mesmo, nós estamos aqui numa semana extremamente quente, fora até do normal da fazenda, Aqui da na nossa nossa, região. aqui na nossa região também está muito quente. E aí, de repente, do nada, vem uma chuva de 80 milímetros em uma hora, né? Então, está acontecendo muito isso. A gente sabe que é cíclico, né? Que isso já deve ter acontecido em outros tempos, mas nós temos que conviver com essa realidade, né? E Mas isso altera algo, isso preocupa algo para vocês? Você falou, né, de todos esses cuidados, represas que vocês já têm, mas isso preocupa? Não preocupa? Vocês já estão conseguindo contornar, né, essas mudanças? eu acho que na agricultura isso merece uma atenção especial, né? Porque a agricultura, você não tem a agricultura toda irrigada, nós temos muita agricultura de sequeiro, e tem momentos que 15 dias de veranico te afeta substancialmente o seu potencial produtivo, né? Por exemplo, nós estamos acabando de passar por isso. Nós temos uma soja na região de Santa Vitória que tivemos 15 dias de veranico com temperatura extremamente alta, no momento em que a soja estava enchendo vagem. E tivemos um comprometimento de mais de 50% da produção. Então, isso acontece, né? Mas, para isso, aí a gente começa a ver que existe também variedades mais suscetíveis a veranico. Por outro lado, tem variedades que são mais resistentes a essas intempéries, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. A pesquisa também faz muito bem isso. E outra coisa que eu posso te assegurar, quando você usa adubação orgânica, seja líquida ou sólida, e quando você usa alguns biológicos, eles têm um poder de fazer a planta ficar mais resistente a estresse hídrico. Isso não é só eu que estou falando, não. Entra na internet e pega a pesquisa. Hoje já Hum. tem algumas classes de fungos e bactérias que aumentam a resistência hídrica da planta, ou seja, ao estresse hídrico da planta. E isso minimiza o impacto de um veranico, né? Então, quando você está com o seu solo mais equilibrado, você pode ter certeza que as suas plantas também vão estar
mas preparadas para estresse hídrico, para estresse de alta temperatura. Resolve tudo? Não. Mas, às vezes, um estresse como esse que nós tivemos, que tirou 50% da safra de quem estava naquela fase, se tivesse talvez um solo mais equilibrado, tiraria 20% ou 30%, né? Então, você consegue minimizar. E essa área é uma área nova, é uma área que a gente está plantando ela há 2 anos, é uma área arrendada, mas a gente já percebeu que se não mudar a estrutura do solo, usando mais orgânico, mais cobertura vegetal, nós vamos estar sujeitos a isso toda hora. Então, o que foi a grande sacada da agricultura do Cerrado? Né? Porque o Cerrado é que fez toda essa revolução. Foi quando conquistou o Cerrado com o uso de calcário, alguns corretivos, na verdade, né? Calcário, gessagem, fazendo base de solo e trabalhando com cobertura vegetal. Né? Então, o plantio direto ajudou muito nesse sentido. Então, se você tem uma área que é mais arenosa, não dá para você pensar que você vai plantar aquela área arando e gradiando. De forma alguma. Essa área precisa estar coberta por vegetação. Então, hoje, é muito comum você plantar milho com braquiária, para que aquela braquiária que você colheu o milho, ela esteja fazendo uma cobertura daquele solo e ele não fique exposto. Porque solo exposto, a água percola na totalidade. Se vem chuva, ela lixivia. Né? Quando você tem vegetação, o impacto da chuva mecanicamente é muito menor e a absorção dessa água é muito maior. Né? Então, isso eu falo sempre e gosto de frisar. Quem está falando isso para nós é a técnica, é a tecnologia que vem ensinando a gente a fazer isso de forma correta. Né? Então, eu atribuo boa parte do sucesso da agricultura brasileira, primeiro, ao empreendedorismo do próprio agricultor, mas a tecnologia que está disponível para fazer a coisa certa. Bacana demais. Ô Maurício, mudando um pouquinho de assunto, né, que é importante, né, pessoas trabalhando no campo. E você deu uma entrevista muito legal, né, dizendo que a tecnologia está ajudando, né, a manter os jovens, ou quem sabe, né, motivá-los, né, a voltar para o campo, né, dado a tecnologia, né, que hoje é disponível, tanto de Uhum. comunicação, como a gente está aqui agora, né, tão facilmente conversando, né, com a distância tão longa, com alta qualidade, a gente está aqui batendo esse papo. Ou seja, você falou que essa tecnologia pode ajudar a manter os jovens no campo, até todo o trabalho, hoje tem muita tecnologia, né, que também pode ajudar a manter esses jovens no campo, e isso, no seu ponto de vista, você falou, olha, eu acredito que isso pode ajudar. Bom, essa questão do saneamento, né, nas áreas rurais, você acredita que isso é também um passo, né, no sentido de que isso pode ser interessante para que o jovem fique mais no campo, realmente crie a sua vida no campo e não tenha toda aquela vontade de ir para a cidade, né? Como foi os anos 80, anos 90, 2000 também, né? Eu vejo assim, as gerações elas são diferentes, né? Então, eu tenho 30 anos mais, sou 30 anos mais novo que meu pai. Meus filhos têm também quase 30 a menos que eu. 30 anos é muito tempo, né? Então, a mudança de comportamento, de conceitos, de valores é muito grande. Você pega uma geração nova hoje, ela quer saber a origem do produto, ela quer saber como é que está tratando o ambiente, como é que está tratando o animal, coisa que nós não Uhum. preocupávamos. A minha geração não preocupou com isso, né? A do meu pai, eu diria para você que de forma alguma, né? Então, a gente tem que tratar coisas diferentes de forma diferente. Não dá para você tratar igual coisas que são diferentes, né? Então, eu vejo que a tecnologia ela é absolutamente necessária para você despertar interesse no jovem. Porque senão ele vai buscar essa tecnologia lá na cidade. Então, se você não trouxer isso para o seu negócio, que interesse que você vai despertar no menino que nasceu aqui na Santa Luzia, que está aqui hoje com 14 anos, pensar que queira ficar aqui? Ele não vai ficar aqui. Mas quando ele vê uma ordenha rotatória, quando ele vê que ele pode coordenar aquele lado do escritório, quando ele pega o que pensa que pode operar um drone, quando ele pode pensar que vai trabalhar numa colhedeira, uma coletadeira automotriz, que, que você liga o piloto automático e ela faz o percurso.
Ou seja, é tanta tecnologia que tem que desperta o interesse, claro que desperta. E o que eu vejo é assim, olha, a maior mudança de comportamento que houve nesse tempo que eu estou trabalhando, que eu acho que a minha geração foi muito de transição, é que hoje o ser humano não se habilita a fazer alguns trabalhos que fazia naturalmente no passado. Por exemplo, cortar cana de podão. Você acha que alguém vai habilitar a cortar cana de podão? Nunca mais, nunca mais. O ser humano não é para isso. Quantas pessoas até morreram de exaustão em Sertãozinho, a gente já viu isso muito no Jornal Nacional passando. O cara ia à exaustão, né? Você acha que alguém se dispõe a fazer isso hoje? Não. E a cana saiu do Sertãozinho? Não. Eles incorporaram tecnologia, pararam de queimar a cana, puseram colheitadeiras para fazer o trabalho que era manual. Então, a gente tem que ter essa percepção da mudança. Quem vai querer levantar 2 horas da manhã para tirar leite na mão? Você acha que alguém vai fazer isso? Nunca mais. Ou você monta um ordem de última geração, se possível, ou sai da atividade. Ou você compra um computador moderno que faz o que precisa ser feito, bem feito, e vai deixar de fazer aquele trabalho penoso para tanta gente, e vai pôr um jovem lá trabalhando aquele trator, né? Então, acho que se ele não tiver essa percepção, dificilmente você vai ter mão de obra no seu negócio, não tem dúvida, não. Isso não é privilégio rural, não. É em qualquer negócio. Qualquer negócio. Perfeito. O Maurício, de uma forma assim bem simples, né? Fala para gente como é que vocês fazem, né, o tratamento de água, porque vocês captam, tratam, né, toda a água que é utilizada na fazenda, né? Então, de forma resumida, e como é que é o tratamento da água de vocês? Bom, eu vou começar um pouquinho antes. Por que que nós pensamos em tratar a água, tá? A nossa região, ela tem uma particularidade interessante. Ela é boa de água superficial e ela é muito ruim de águas profundas. Então, se você for um poço artesiano aqui com 200 metros, 300 metros, e dá 1.000 litros d'água, 2.000 Nossa. litros de água por hora. Nós não estamos debaixo do aquífero Guarani, né? E outros aquíferos que tem aí muito grandes no Brasil. Nossa região não é servida por eles. Então, nós temos uma dificuldade muito grande de ter uma água de qualidade para você abastecer o consumo da fazenda como um todo. Como nós crescemos muito a produção, tanto no leite quanto na suinocultura, a água é extremamente limitante, nas irrigações, a água é extremamente limitante para você avançar, né? Então, nós começamos a ter dificuldade de ter água para o crescimento da suinocultura e até o próprio bovino. O bovino bebe água no córrego, bebia, antes de ter as reservas, né? As APPs feitas. Então, mas o suíno não, o suíno tem que levar água lá no ambiente dele. E hoje, nos confinamentos, o bovino também. Aí você tem as salas de ordenha, tudo precisa de água de qualidade. E aí eu procurei o SAI, e o SAI foi realmente o mentor dessa nossa estação de tratamento de água, e idealizamos de construir essa estação. E aí construímos, logo o Zé Mário, foi ele até que me mostrou, falou, vem conhecer o equipamento que nós fizemos agora, que é o hidrogeron, que produz o próprio cloro, né? E aí fomos lá conhecer. E eu achei fantástica a tecnologia. Aí tive com o Ricardo, da Hidrogeron, ele veio aqui na fazenda, me deu todo o suporte, e nós, então, acreditamos naquilo e construímos talvez uma das primeiras ETAs aqui, rurais da região. Com isso, nós, na época, fizemos uma ETA para tratar 25 mil litros de água por hora, que atendia a fazenda naquele momento. Passado alguns anos, a gente precisou crescer, ampliamos essa ETA, mudamos o gerador, e hoje é uma ETA que trata 50 mil litros por hora. Ou seja, Uau! nós tratamos mais de 1 milhão de litros de água por hora. E aí, o que aconteceu? Nós pudemos pegar aquela água de poço artesiano e deixá-la exclusivamente para consumo humano, para as salas de leite, e todo o restante do consumo da fazenda veio da água tratada. Então, o consumo dos animais, limpeza das instalações, refrescamento dos animais, Perfeito. e basicamente tudo vem dessa água tratada. E aí a gente percebeu muitas melhoras. Primeiro,
A hora que você vê um bebedouro de vaca, que a água que está lá servindo é a água tratada, ele mantém limpo por muito mais tempo. A necessidade de você estar limpando aquele bebedouro é muito menor. A qualidade de água que o animal bebe sempre é muito boa. Aquilo reflete em mais saúde para aquele animal. E hoje nós temos uma certificação de biosseguridade que a preocupação nossa em manter o status sanitário da fazenda como está, impedindo que novas enfermidades entrem para dentro e progressivamente melhoremos o status sanitário da propriedade, ela é muito grande. Isso faz parte da, da, da certificação da biosseguridade, ou seja, como é que é o seu status hoje? Ok. O que você vai fazer para você não piorar o seu status sanitário? Ou seja, que novas doenças entrem para dentro. Então, você tem uma série de medidas contingenciais que mantêm o seu status daquela forma. E a água é um dos principais veículos de transmissão de doença. Com certeza, Então, com a água certeza. tratada dá uma saúde nas bezerras, uma coisa espetacular. Na Uhum. suinocultura nem se fala o ganho que é isso. E aí vem o segundo ponto. Tá, meu status é esse. Então, eu estou com várias medidas para que não entre nada de fora. Agora, como que eu faço para progressivamente melhorar meu status sanitário? E aí eu tenho um trabalho sendo feito dia a dia, ano a ano, para que cada dia mais eu esteja com o meu status sanitário melhor. Tá? E Perfeito. pode ter certeza que a água tratada é um dos grandes trunfos que eu tenho hoje. Por quê? Ela está distribuída na fazenda inteirinha. Todas as unidades hoje têm a água tratada. Até que a gente migrou, quando a gente ampliou a estação de 25 para 50 mil litros, nós também mudamos ela de lugar. Levamos para o setor mais alto da fazenda ainda, que a partir dali, por gravidade, ela abastece a fazenda como um todo. Né? E aí eu tenho a segurança de que, se eu tenho um problema no bezerreiro, eu posso olhar outras coisas. A minha água, eu estou seguro que ela não é o agente da transmissão. Né? Ou que as minhas bezerras estão ingerindo um alimento que é limpo, puro, seguro. Né? Então, isso, para nós, foi um plus muito grande para a gente melhorar as outras coisas que precisavam ser melhoradas, descartando toda aquela possibilidade que no passado a gente tinha de transmissão via água. Incrível, incrível. Olha só, pessoal, o Maurício nos ajudou a compreender melhor, né? Todas as preocupações e todo esse cuidado que há, né, com a produção desse precioso alimento que é o leite. Então, fantástico todo esse trabalho, Maurício, que vocês fazem aí no Grupo Cabo Verde, na Fazenda Santa Luzia, todo esse cuidado. É, agradecemos demais a sua atenção, né, o seu tempo para estar aqui conversando com a gente. A gente agradece, né, a todo o Grupo Cabo Verde. E, bom, o Brasil precisa de mais empresas, né, pessoas comprometidas, focadas, né, e com todos esses valores que você passou aqui para a gente, né, com um empreendedorismo muito humano, muito cuidadoso, verde hoje em dia, que é um termo muito em moda, né? Mas é esse cuidado, né, com todo o meio ambiente que a gente tá junto, né, no meio ambiente. Então, Maurício, muito obrigado, né, por toda essa aula que você deu aqui para nós e para todos que estão assistindo, né, com todo esse cuidado que vocês têm com os animais, e isso vai se refletir no leite, né, que faz parte da mesa do brasileiro. Então, Maurício, muitíssimo obrigado, tá, por essa sua entrevista. Eu te agradeço, Cordão, e me coloco à disposição. Foi um prazer participar com vocês. E realmente quero só reforçar, tá? Eu acho que a estação de tratamento foi um dos marcos da fazenda que ajudou a gente virar a chave de muitos problemas, né? Então, a partir daquele momento, nós passamos a ter segurança, a gente podia crescer. Como é que eu pensava em crescer uma suinocultura se eu não tinha um insumo básico que era a água? Então, hoje a gente fez uma escalada de crescimento em função da segurança de que não, podemos ir que por trás disso tem uma segurança na água, né? Que é uma grande coisa. E fizemos também, paralelamente a isso, tratamento de todos os dejetos, tanto dos bovinos, suínos, quanto até dos dejetos humanos. Hoje nós temos uma IET, a Estação de Tratamento de Esgoto, dentro da fazenda, e também tudo isso ajuda
a fechar o cerco, porque a gente entende que existem muitas zoonoses, né? Doenças que passam do animal para o homem, do homem para o animal. E aí, quando você fala em biosseguridade, você tem que ter um entendimento mais completo de tudo isso para você fazer a coisa de forma assertiva. E pode ter certeza que a água, em quase todas essas variáveis, ela entra como um importante veículo de transmissão ou de prevenção. Então, Verdade. isso é uma. A gente vai pôr o dedo na ferida quando você resolve essa questão. Muito obrigado. Exatamente. Parabéns, parabéns, Maurício. Então, pessoal, terminamos aqui a nossa terceira entrevista da quarta semana da água. Lembrando que tem mais. Amanhã estaremos com uma nova entrevista. Pessoal, ative o sininho para receber a notificação dessas novas entrevistas. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!